Eu criei este canal com o objetivo de fazer as pessoas raciocinarem para que elas não continuem acreditando em mentiras, mas que venham realmente encontrar a verdade e serem felizes. Peço que você possa se inscrever no meu canal para estar atualizado com tudo que eu tenho aprendido do meu Pai querido celestial. E quero passar para vocês gratuitamente, porque não sou monetizado, não me cadastrei para receber nada do YouTube. Porque eu tenho combatido muito as igrejas que exploram as ovelhas, conforme Ezequiel 34. E se eu cobrasse do YouTube para levar essa mensagem, estaria sendo igual a todos os falsos pastores. Mas isso bem explicado, vamos começar então o tema do segundo vídeo. Você pode, se não assistiu o primeiro, assistir o primeiro vídeo, que é Os Negros e o Filho do Criador. Nós vamos começar lendo as Escrituras, porque é nelas que tem a vida eterna. Vamos começar. Conforme eu falei no primeiro vídeo, mas não citei o texto, então agora eu vou citar o texto, que é Êxodo 4, versículo 6, falando da lepra de Moisés. Então eu vou ler para vocês, diz assim: E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Então, conforme eu disse no primeiro vídeo, Moisés se espantou com aquela cor branca na mão dele. Porque se o povo judeu fosse branco, não haveria tanta diferença, né, da lepra branca com a pele branca. É semelhante ao vitiligo, né? Um branco tendo vitiligo, poucas manchinhas, né, serão visíveis. Mas o vitiligo, inclusive, ataca mais o negro, né? E aí dá uma diferença muito grande. Então é necessário conhecer esses aspectos para mostrar que o povo do Criador, conforme eu já disse no primeiro vídeo, não era branco, nem são aqueles brancos que estão lá em Israel hoje em dia. Porque aqueles, como eu já disse, são filhos de Jafé. Porque Noé teve filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Então a tribo a qual pertencia o filho do Criador, que todo mundo chama de Jesus, é a tribo de Sem. Jafé era outro filho, né? É outra tribo, é a tribo que tem a pele mais clara, que inclusive foram para a Europa, que são os europeus. Agora, uma coisa é certa: dos negros podem sair pessoas com pele mais clara, mas dos brancos de olhos verdes e azuis não pode sair uma criança, nascer uma criança com a pele mais escura. Isso aí é provado pela medicina. Compreenderam? Então isso vai bastar para vocês verem que entre casal negros pode sair criança clarinha, né? Mas entre um casal branco não pode sair uma criança negra. Então isso aí é muito bom a pessoa ter ciência disso. No vídeo passado eu falei que os negros em geral são amaldiçoados. Mas eu não falo dessa maldição que as igrejas pregam por aí. Muitos pastores acham que é por causa da cor. Não é verdade. A cor de forma alguma, né? Conforme eu expliquei também no primeiro vídeo, o Criador tirou o ser humano da terra, e a terra tem várias cores. Então a maldição se deve ao fato do pecado. Mas não sou eu que estou dizendo, eu vou mostrar na Escritura. Vamos ver Deuteronômio 28 e o versículo 15 até o 17. Diz assim: Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Criador, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Tá vendo? A maldição é porque não cumpriram os desígnios do Criador. Porque os negros foram um povo escolhido pelo Criador.
E aqui no 16 diz assim: maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito teu cesto, a tua amassadeira, quer dizer, do trabalho. Então nós vemos que os negros vêm sofrendo muito, parece que tem uma maldição mesmo. Sofrem demais, o povo mais sofrido da terra. Mas por que isso? Porque não é por causa da cor, é por causa do pecado. O Criador os escolheu, né? Escolheu o negro da tribo de Sem. Mas eles pecaram muito, transgrediram, se rebelaram. Mas tem mais coisas que teriam que acontecer aos negros. Nós vamos conferir agora. No versículo 18 aí, do capítulo 28 de Deuteronômio, ainda diz assim: maldito o fruto do teu ventre, quer dizer, os filhos, o fruto da terra, né? As crias das tuas vacas, do rebanho, das ovelhas. Maldito será não entrares e ao saíres. Isso quer dizer que tudo que o negro faz, muitas vezes não prospera. Por quê? Porque existe essa maldição. Mas a culpa não é do Criador. Eu vou lhe mostrar onde vocês erraram. Se nós analisarmos o versículo 20 aí mesmo, vem mostrando que a causa foi porque vocês, negros, abandonaram o Criador que escolheu vocês. Eu sou obrigado a dizer. O Criador, um filho que abandona o pai fica feliz? Por quê? Porque vocês foram atrás de outros deuses. Eu já disse no primeiro vídeo, vocês muitas vezes procuram várias religiões, mas se vocês são o povo hebreu legítimo, vocês têm que seguir os mandamentos do Criador tal qual ele chamou, conforme Moisés, conforme os profetas. Não conforme as pessoas falam nas igrejas, inventam muitas coisas. Então é isso que você precisa retornar de onde você se desviou. No verso 43 desse mesmo capítulo, fala que quando um estrangeiro estiver perto de vocês, ele se engrandecerá e vocês descerão mais. Por quê? Porque eles usam o teu trabalho e te escraviza. Está escrito, isso não sou eu que estou criando de mim mesmo, não. É porque você não compreendia. Mas agora o Espírito do Criador está revelando a verdade, tirando as mentiras que também está dentro das Escrituras, porque as igrejas, né, principalmente a Igreja Católica na época da tradução, e até os judeus que estavam lá, que estavam todos corrompidos, corromperam as Escrituras. Mas no meio dessa corrupção toda é possível encontrar a verdade. Em qual povo cumpriu-se? Em qual? Eu te pergunto, me responda. Cumpriu aí o capítulo 28, que eu estou lendo, no versículo 30. Veja o que está escrito, eu vou ler para você, presta atenção. Você casará com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Você vai edificar uma casa, porém não morará nela. Plantará, mas não terá o seu fruto. Que povo que mais cumpre essa palavra? Você sabe quando que você, estou falando dos seus antepassados, os escravos, no ponto exato da palavra, porque negro ainda é escravo, infelizmente, porque não voltaram ao Criador. O Criador está aborrecido. Você sabe quando que o negro casou e a mulher era para servir a outro? É quando eles estavam escravizados e os senhores dos engenhos forçavam as mulheres a dormir com eles. Isso é verdade, está na história. O negro não tinha poder para nada, até a sua esposa era arrancada dos seus braços. E também quando ele plantava, era ele que colhia para ele? Não, ele colhia para os senhores dos engenhos. Não é isso que acontecia? Então, por quê? Porque foram atrás de outros deuses. Os negros, a maioria deles estão em Umbanda, Candomblé, Quimbanda e mais não sei mais quantas religiões.
Mas a religião dos negros não é católica, não é evangélica, não é religiões de Umbanda, de Quimbanda, de nada disso não. É a religião do verdadeiro povo hebreu. É essa que você tem que voltar lá, para acabar com essa maldição. Aliás, o próprio Criador diz assim: por o amor que eu tenho, eu ainda vou buscar essas ovelhas. Está escrito isso. E ele vai buscar essas ovelhas e elas voltarão. Elas vieram para o Brasil, foram trazidas, né, pelos navios negreiros. Morreram muitos escravos pelo mar afora, jogados no mar. Mas o Criador prometeu que vai levar eles de volta lá para Israel. Está prometido já. Mas está na hora deles voltarem ao Criador. Muitos não vão voltar, vão perecer. Mas os que voltarem, o Criador vai recebê-los como aquele filho pródigo das Escrituras. Aí no capítulo 28, no versículo 33, vem mostrando que é porque o próprio Criador foi abandonado. Tanto é verdade que a maioria das pessoas não sabem nem o nome desse Criador. Chamam de Deus. Deus não é o nome dele, isso é um título. Tinha até uma novela que era chamada Semideus. Um homem também pode ser um Deus. Aliás, não é eu que digo não. As Escrituras dizem que o homem é um Deus. Não acredita? Leia Salmo 82, verso 6. Porque Deus significa uma pessoa que exerce autoridade. Por exemplo, para um cachorro, um homem é um Deus. Por quê? Porque tem autoridade sobre ele. Mas o Deus verdadeiro é um só. Ele tem nome. Porque o Satanás também é o Deus deste mundo. Vamos fazer uma diferença. Qual Deus que você quer servir? Isso é muito sério, meu amigo. Muito sério. Agora você pode me perguntar, mas será que tem isso que o povo de Deus seria vendido como escravo? Claro, meu amigo. Eu estou aqui para falar a verdade. Aí no capítulo 28 mesmo de Deuteronômio, no versículo 68, você pode, aliás, eu vou ler para você entender que são vocês. Olha aqui. E o Senhor se fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que não te tenho dito, e nunca jamais verão. E ali sereis vendido como escravos, e escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem realmente possa vos livrar, não é isso? Por quê? Por que vocês foram vendidos como escravos, seus avós? Talvez você pense, eu não estou sofrendo, mas seus bisavós sofreram, choraram. E você vai continuar assim? Cadê a tua honra, o teu chamado? Então aqui vem mostrando que tudo isso aconteceu porque o Criador os amava muito e vocês se desviaram. É claro que hoje o Criador está chamando também gente, claro, como o povo dele, escolhido também. Está chamando porque a escolha não é propriamente pelo sangue, mas pela fé. Então hoje tem pessoas brancas, asiáticas, né, que são os amarelos e assim por diante, que estão sendo chamados. Mas o povo verdadeiro, né, da genealogia do filho do Criador são os negros, os índios também, que nós vamos falar um pouquinho deles. Nós sabemos que quando o Brasil foi descoberto, não só o Brasil, os Estados Unidos e todas as terras das Américas, quando os brancos chegaram, já havia índios, né? Já havia índios nas Américas, mas de onde veio esses índios? É o povo do Criador que foi espalhado. Sim, vamos ler o versículo 64 desse mesmo capítulo? Diz assim, vou ler para você. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servirão a outros deuses que não conheceram, nem tu nem teus pais, Deus de pau e Deus de pedra. Precisa de eu falar mais alguma coisa?
Então, os índios também fazem parte do povo do Criador, dos verdadeiros hebreus. Agora você pergunta, mas por que os índios então têm o cabelo liso, né, e são morenos assim mais avermelhados? É porque eles vieram antes e não se misturaram. O povo da tribo de Sem se misturou com o povo da tribo de Cã. Essa é uma história que é difícil, né? Eu já expliquei um pouco lá no primeiro vídeo. E então, no misturar, então realmente o cabelo ficou mais crespo. Compreendeu? Então os índios ficaram mais purificados, mas morreram também sufocados, maltratados, escravizados. Aliás, antes dos escravos vir ao Brasil, eles tentaram escravizar muitos índios. Mas os índios, como não havia muita mistura, toda a raça que não tem muita mistura, ela enfraquece. Também tem isso, provado pela medicina. Então eles acharam que os índios não eram bons escravos, mas morreram muitos também. E também suas filhas foram estupradas pelos senhores dos engenhos. Então, meus amigos, vamos acreditar que agora é tempo de você voltar ao Criador. Se você ainda não está acreditando que toda essa desgraça veio até vocês e que talvez vocês não sejam o povo escolhido pelo Criador, eu vou te citar mais um exemplo. Em Gênesis 15, versículo 13, diz assim: Então o Criador disse para Abraão: Saiba ao certo que peregrina será a tua descendência. Quer dizer, peregrino quer dizer aquele que fica andando por terras distantes. E a descendência de Abraão, quem é a descendência de Abraão? São os índios e os negros, né? Andarão em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos de escravidão. Quer mais prova do que isso? Que o povo do Criador seria escravos? Por acaso você viu alguma escravidão branca aí? Pode ser que tenha um ou outro, sim. Isso pode ser que exista. Mas aqui está falando no geral, do povo do Criador. Nós sabemos que o filho do Criador, que todo mundo chama de Jesus, um apelido que colocaram nele, era da tribo de Judá. Então, se nós lermos aqui em 2 Reis, capítulo 17, e o versículo 19 e o 20, diz assim: Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram em estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu na mão dos despojadores, quer dizer, dos inimigos, até os expulsou da sua presença. Então os negros foram expulsos de Israel, da presença do Criador. Eles não sabem o nome do Criador, não sabem nada. Qual filho que não conhece o nome do pai? Qualquer filho que tem um pouquinho de entendimento sabe. Meu pai chama João, chama Manuel, chama Antônio. Mas o povo do Criador não sabe nada. Por quê? Rebelaram, né? Transgrediram demais, mas o amor do Criador ainda continua até hoje, porque o Criador é fiel. Agora ele está chamando, chegou a época, ele falou que chegaria uma época que ele ia juntar as suas ovelhas. As ovelhas dele é quem? Principalmente essas, os negros e os índios. Está na hora. Ouve a voz do Criador. Em Oséias 12, verso 9, o Criador está falando assim. Eu vou ler para você. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, quer dizer, quando estavam escravizados no Egito. E ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Nós sabemos que os judeus, quando chega o dia das festas, dos tabernáculos, eles armam aquelas tendas. E o Criador disse que esse povo dele, que estaria espalhado na terra, habitaria em tendas. Qual o povo que mais habitou em tendas que nós sabemos? Os índios, não é? Que vieram antes para as Américas. E depois vieram os outros, né? Vieram os outros escravizados também. Então, toda a profecia está se cumprindo.
Para quem não sabe, a palavra índio significa em Deus ou índios, né? Em Deus, quer dizer, povo de Deus. Então é isso que significa. E para você ter certeza agora que vocês, índios e negros, são o povo verdadeiro do Altíssimo, não aqueles judeus que estão lá hoje, que são brancos, que são descendentes de Noé, mas não é da tribo do filho do Criador. Eu vou ler um outro texto aqui para terminar o vídeo, porque eu não gosto de vídeo longo, para não cansar as pessoas. Para você não ter mais nenhuma dúvida. O texto é Atos dos Apóstolos, e é o capítulo 10, e o versículo 38 e 39, que eu vou ler para você. Presta atenção. Se você tem uma pele escura, se você não tem uma pele escura e tem uma pele clara, como eu, serve para mim também, para você também, porque o Criador, ele não faz acepção de pessoas, todos aqueles que o amam, que têm fé nele, ele recebe e chama com carinho. Eu vou ler para você agora o 10 e o versículo 38 e 39, que diz: Mas aqueles que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação o teme, faz o que é justo. Então ele enviou os seus filhos de Israel, anunciando a paz por Cristo. Este é o Senhor de todos, está vendo? Não só dos negros, é claro, daqueles que o quiserem. E o 37 diz assim: essa palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Aí começa. E como Deus ungiu a esse seu filho, né, que as pessoas chamam de Jesus, de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus realmente era com ele, com o filho dele. Aí vem no 39, que eu quero ler para vocês, diz assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que o Pai fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Aonde eu quero chegar com esse versículo? Aqui diz que o Filho do Criador foi o quê? Pendurado no madeiro. Você sabe que madeiro é esse? Não? Você vai falar o quê? Cruz? Isso é contaminação, meu amigo. Havia um deus naquela época, né, depois que os judeus foram escravizados, que chamava-se Deus Tamuz. Pesquise na internet. O Deus Tamuz, ele era muitas vezes lembrado, e ele era lembrado com a letra T de Tamuz. Então havia um pau com um travessão assim, que significava a letra T. Muitas vezes eles queriam simbolizar esse T e desenhavam um T. Aí quando o Filho do Criador faleceu lá, eles então o que eles fizeram? Vamos juntar esse povo cristão com o pagão. E desceram aquele braço lá do T da cruz para quase chegando ao meio da cruz. E ali penduraram ali o Jesus Cristo deles, né? Como que ele morreu pregado na cruz. Isso aí foi falsificação. Mas claro, a Bíblia, o Criador não ia deixar eles falsificar a Bíblia inteira. Claro que não. Então alguns textos passaram em branco e eles não perceberam. Então aqui em Atos está mostrando que o apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: e esse Filho do Criador morreu pendurado no madeiro. Claro, açoitado, né? E sofreu muito. Agora eu te pergunto, os escravos quando tinham que ser açoitados, aonde eles eram açoitados? Você sabe? Na cruz? Não, meu amigo. No tronco, meu amigo. No tronco. No madeiro. Então, lá no Velho Testamento também, né? Que aliás nem é Velho Testamento, é Velha Aliança, porque testamento deixa quem morre. Deus não vai morrer e não pode então ter deixado testamento nenhum. Quem deixa testamento é quem vai morrer, ou quem morreu, né? Então quer dizer, a Velha Aliança também é outra contaminação. Mas lá diz que
ele haveria de morrer no madeiro. E foi o que aconteceu, ele morreu no madeiro. Se ele morresse numa cruz, não seria bem um madeiro, seria um madeiro trabalhado. Mas aqui vem mostrando que ele morreu no madeiro. Então ele foi açoitado e pendurado no madeiro. E onde você acha que os escravos eram mortos nos engenhos? No madeiro, no tronco. Igualzinho o filho do Criador. Bom, eu não vou estender mais o vídeo, como eu disse. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, assine este canal aí, né? Inscreva-se, porque eu vou fazer outros vídeos ainda. E você vai gostar, porque eu vou lhes ensinar a verdade que o Pai tem me ensinado. Mas para alcançar isso, não é assim tão fácil. O Pai não dá essas revelações para as pessoas que estudam a Bíblia, não é necessário estudar, mas Ele dá para aqueles que realmente são humildes, para aqueles que realmente são pequenos. Aqueles que se engrandecem, se fosse assim, qualquer doutor aí conheceria a Escritura, mas não conhece. Porque o próprio Filho do Criador disse assim: Pai, eu te agradeço porque o Senhor escondeu essa verdade dos sábios, mas revelaste essa verdade aos pequeninos e humildes. Entendeu, meu querido? Pois é, então nós vamos falar em outros vídeos. Espero que você tenha realmente crescido um pouco mais, pesquise mais. Então saiba que o Filho do Criador não era branco, era negro, entendeu? E os negros hoje estão perdidos, mas está na hora de começar a voltar, sair das Babilônias, sair da mentira, deixar de ficar sustentando o pastor para passear de jatinho para lá e para cá. Eu não tenho nada contra ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Eu também, né, já fui muito enganado. Então espero que você não seja mais enganado. Não é dinheiro de dízimo ou de oferta que vai te abençoar. Ele te abençoa por amor, pela tua fé. Compreendeu? Se você tiver fé, ele vai te abençoar. Porque quando um pastor dessas igrejas ora para alguém e ele é curado, a bênção não está no pastor, está na tua fé. O pastor é apenas um instrumento. Mas a bênção não vem dele. A bênção pode vir de qualquer um. Basta que você tenha fé. Compreendeu? Então sem fé é impossível agradar o Criador. Tenha fé, volte ao Criador. Porque assim o fim vai chegar e ele vai juntar o seu rebanho para um só pastor. Um só. Porque no mundo tem vários pastores, mas o pastor das ovelhas verdadeiras é um só. Muito obrigado. Espero que eu tenha lhe ajudado um pouco.